Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, nesse sábado, 27 de março de 2021. E o assunto desse vídeo aqui é a Copa do Brasil, mais precisamente a segunda fase. A segunda fase que começou nessa sexta-feira, né? O Corinthians passou pelo Retrô nos pênaltis, né? Após empate em 1-1 no tempo normal. O Retrô quase fazendo história aí, eliminando o Corinthians, tricampeão da Copa do Brasil e avançando para a terceira fase logo em sua primeira participação. Mas ficou aí registrada a boa participação do Retrô, né? E esse era, por enquanto, o único jogo que a CBF tinha definido data e horário, inclusive ele já foi até realizado. Aí nessa sexta-feira a CBF também aproveitou para divulgar o restante da tabela da segunda fase, né? Eu vou passar para vocês aqui, então, todos os jogos da segunda fase, que já começa na próxima semana, já tem jogo no dia 1º, né? E vai acontecer nas 3 próximas semanas, se tudo der certo, né? Lembrando que ainda há um jogo, né, da primeira fase, ele vai ser disputado nesse sábado, é Goianese e CRB, jogo que define o adversário do Paysandu. Esse jogo vai ser em Mesquita, no Rio de Janeiro, né? E vai ser o último jogo da primeira fase. Nessa segunda fase, né, como vocês perceberam, não há mais a vantagem do empate para a equipe visitante, a equipe visitante que é a melhor ranqueada na CBF, né? Nessa segunda fase, que também é disputada em partida única, havendo empate no tempo normal, como aconteceu no jogo do Corinthians e Retrô, o classificado vai ser conhecido nos pênaltis, né? E daí você deve estar se perguntando agora, quem que o Corinthians pega na terceira fase? A gente ainda não sabe, porque após a conclusão da segunda fase, será feito um novo sorteio, né? Isso porque vão entrar 12 novas equipes na competição. Vão entrar as 8 equipes brasileiras que estão na Copa Libertadores da América, né? Que são Santos, Palmeiras, São Paulo, Flamengo, Fluminense, Grêmio Internacional e Atlético Mineiro, além da Chapecoense, campeão da Série B, o Brasiliense, campeão da Copa Verde, e o Ceará, campeão da Copa do Nordeste. Então, essas 12 equipes se juntam às 20 equipes, né, que seguem aí vivas na terceira fase, para formar a fase 16 avos de final, né, com 32 equipes, e aí, a partir daí, jogos de ida e volta, né? Então, a partir da segunda fase, teremos jogos de ida e volta. Bom, mas sem mais delongas então, vamos colocar na tela a tabela, né? Vou aqui abrir o site da CBF, eu vou colocar aqui na tela para vocês os jogos da segunda fase da Copa do Brasil, né? Lembrando que ainda tem um jogo da primeira fase rolando, né? Mas essa primeira fase acaba nesse sábado. Vamos lá. A tabela tem aqui o jogo do Corinthians e Retrô, né? 1-1 no tempo normal. O Corinthians venceu por 5-3. E aí o próximo jogo aqui na tabela, que está por ordem cronológica, né? Por ordem de data e horário, teremos Luverdense do Mato Grosso e a equipe do Red Bull Bragantino, né? E vocês reparam que esse é o único jogo da próxima semana. Vai ser disputado no dia 1º, lá no estádio Passos das Emas, em Lucas do Rio Verde, no Mato Grosso, né? Então, por enquanto, a gente não tem problema de mando de campo nessa partida, já que o mando de campo é do Luverdense e lá no Mato Grosso tá podendo rolar futebol tranquilo. Inclusive, tá tendo rodada do Campeonato Estadual. E também a CBF já aproveita para adiantar o jogo de uma equipe paulista, uma vez que até o próximo dia 11, pelo menos, né? Se não se prorrogar ainda mais a parada do futebol em São Paulo, até o próximo dia 11 segue a paralisação do futebol em São Paulo. Então, a CBF já aproveita aí para antecipar um jogo de outra equipe paulista, né? Para depois não ter que ficar aí o Red Bull Bragantino com um monte de jogo na mesma semana. Então esse é o único jogo do dia 1º, né? Do próximo dia 1º da próxima semana. Aí na terça-feira, né, na outra semana, já começa aí para valer a segunda fase. Às 19 horas teremos aí o duelo paranaense entre o Coritiba e o Operário. Esse jogo está agendado para as 19 horas no estádio Couto Pereira, em Coritiba. Também na terça-feira, dia 6, a equipe do Fortaleza joga contra o Ipiranga. Esse jogo vai ser na Arena Castelão. O campeonato cearense está paralisado, né? Por conta lá de restrições sanitárias, mas o governo do Ceará, né, abriu uma exceção para as equipes que estão jogando, né, para as competições estaduais e regionais, aliás, as competições regionais e nacionais, né, no caso Copa do Nordeste, Copa do Brasil e daqui a algum tempo Copa Sul-Americana. Então, Fortaleza, Ceará e Ferroviário, que estão jogando essas competições fora do estado, eles estão podendo mandar jogo tranquilo lá no estado. O que não está podendo rolar é o campeonato cearense, né, por enquanto. Então, Fortaleza e Ipiranga, jogo marcado para a próxima terça-feira, né, para outra terça-feira, dia 6, lá na Arena Castelão. Aí na quarta-feira, já às 16 horas, em Picos, no Piauí, o Picos vai receber o Boa Vista, né? Então teremos aí uma equipe alternativa na terceira fase da competição, né? Jogo aí de duas equipes que não estão
nas 3 primeiras divisões do Campeonato Brasileiro. Seguindo com os jogos da quarta-feira, o Juazeirense vai encarar a equipe do Volta Redonda, né? O Juazeirense que eliminou a equipe do Sport, né? Naquele jogo polêmico lá, disputado em Juazeiro do Norte, e o jogo vai ser lá naquele mesmo estádio, né? Lá no Adalto Moraes, jogo quarta-feira, dia 7 às 16 horas. Também na quarta-feira, às 19 horas, o Vitória jogará no Barradão contra o Rio Branco do Espírito Santo. Outro time baiano a estar em campo no dia 7 será o Bahia, né? O Bahia vai jogar no Pituaçu contra o Manaus. Esse jogo vai ser às 21h30, jogo bastante interessante, esse jogo Bahia e Manaus. Ainda na quarta-feira, dia 7, no horário da TV aberta, o Tombense vai receber o Vasco lá em Tombos, né? Esse jogo vai ser no estádio Antônio Guimarães de Almeida, em Tombos, lá no interior mineiro, Tombense e Vasco. Na quinta-feira, dia 8, lá no Heriberto Russi, em Criciúma. Criciúma é Ponte Preta, né? Ponte Preta, que diferente do Bragantino não vai jogar a Copa Sul-Americana, né? Então a Ponte ainda tem uma folguinha no calendário, a CBF não precisou antecipar o jogo da Ponte Preta, né? Então Criciúma e Ponte Preta jogando no dia 8 de abril lá em Criciúma. Também na quinta-feira, dia 8, vamos ter aí um jogo Vila Nova e Juventude, jogo lá no Oba, em Goiânia, jogo também marcado para as 21h30. O jogo do Criciúma e Ponte Preta será às 19 horas e o jogo Vila Nova e Juventude às 21h30. Então daí termina a segunda semana dessa segunda fase. Aí no dia 13 de abril, o Cianorte jogará contra o Santa Cruz lá em Cianorte, né? O Cianorte que eliminou a equipe do Paraná Clube, esse jogo às 4h30 da tarde. Às 19 horas, também de terça-feira, dia 13 de abril, o Paysandu vai jogar no Mangueirão ou na Curuzu, sabe-se lá onde é que vai ser esse jogo? Pelo menos na tabela da CBF tá marcado pro Mangueirão. O Paysandu vai jogar contra o vencedor do Goianésia e CRB, esse jogo que vai acontecer neste sábado. Também na terça-feira, dia 13, teremos outra equipe paraense em campo. O Remo visita a equipe do CSA de Alagoas, né, lá no estádio Rei Pelé. Então, se o CSA passar, né, no jogo desse sábado, no dia 13 nós vamos ter 2 duelos entre equipes do Pará contra a equipe de Alagoas, né? O Paysandu jogando contra o CRB, evidentemente se o CRB passar, e o CSA recebendo a equipe do Remo, jogo às 21h30 lá no estádio Rei Pelé, em Maceió. Aí na quarta-feira, dia 14, o América Mineiro recebe o Ferroviário no estádio Independência, esse jogo vai ser às 7 da noite. Ainda na quarta-feira, dia 14, o ABC recebe o Botafogo, jogo lá no Frasqueirão em Natal. Aliás, tem muito... eu fiz um vídeo aí para falar sobre a polêmica, né? Sobre o cancelamento do Campeonato Potiguar. Depois vocês dão uma olhadinha lá, olha na nossa playlist estadual, você vai encontrar esse vídeo onde eu falo as razões, né, que levaram a Federação do Rio Grande do Norte a cancelar o Campeonato Estadual, né? E uma dessas razões está justamente aí no fato do ABC, né, e do América terem sido autorizados a voltar aos treinamentos, enquanto que as outras 6 equipes da primeira divisão seguem pelo menos até o próximo dia 2 impedidas de treinar. Então, jogo ABC e Botafogo no Frasqueirão, quarta-feira, dia 14, 9h30 da noite. No mesmo dia e horário, o América, né, outro time do Rio Grande do Norte, vai jogar contra o Cruzeiro. Esse jogo vai ser lá na Arena das Dunas, às 21h30, né, em Natal. Então, as 2 equipes de Natal, né, do Rio Grande do Norte, jogando no mesmo horário. Ainda na quinta-feira, o Avaí recebe o Cascavel, né? Aliás, já na quinta-feira, né? Porque daí já pula para o dia 15 de abril. O Avaí recebe o Cascavel, esse jogo vai ser na Ressacada em Florianópolis. Na quinta-feira, o 4 de julho, recebe o Cuiabá. O 4 de julho é uma das equipes que compõem, que está na Copa do Nordeste, né? Eu vou dar uma dica para você. Se você quiser acompanhar a Copa do Nordeste 7 dias grátis, né? De degustação, clica aqui no primeiro link da descrição e saiba como assistir a Copa do Nordeste durante 7 dias na faixa. E aproveita que essa rodada aí, essa sexta rodada, tem jogos espalhados durante a próxima semana. Então vai dar para você acompanhar vários jogos aí nesse período de degustação que o All Sport Clube está oferecendo para você. Depois você clica no primeiro link da descrição para você conferir o All Sport Clube, né? E ter acesso aí a todo o conteúdo do Nordeste FC e também do estádio TNT. Mas voltando aqui então, 4 de julho joga contra o Cuiabá. Esse jogo vai ser no Lindolfo Monteiro, em Teresina. Jogo às 7 da noite da quinta-feira, dia 15, né? Não a próxima, mas a outra ainda, né? Daqui 2 quintas-feiras. E fechando a segunda fase, teremos aí na quinta-feira, dia 15, 21h30, lá na Arena Joinville. O Joinville jogando contra o Atlético Goianiense, né? Fechando a segunda fase. E como eu falei, né?
depois que terminar a segunda fase, será realizado um novo sorteio para definir os confrontos da terceira fase, né, onde entram 12 novas equipes, né, aquelas que eu já citei, e aí as partidas passam a ser em jogos de ida e volta. Lembrando, né, é sempre bom lembrar que a CBF já há alguns anos, né, pelo menos há uns 5, 6 anos, aboliu o gol fora de casa, né, então o gol fora de casa na Copa do Brasil não conta mais como critério de desempate. Bom, pessoal, então essas as informações que eu já para trazer para vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, ó, deixe seu like. Se não está inscrito no canal, aproveita e se inscreva para você ser avisado sempre que conteúdos como esse forem publicados. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos vocês e até um próximo vídeo. Valeu!